Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero começar esta mensagem perguntando a você que me ouve: você, mulher de Deus, você, homem de Deus, você já foi traído alguma vez? Você vai dizer assim: pastor, por que o senhor está fazendo esta pergunta? A mensagem que vou mencionar aqui tem tudo a ver com a pergunta que fiz. Você também vai perceber aqui o porquê, mentalmente falando, muitas pessoas elas são fracas, não suportam os trancos da vida. Porque muitas pessoas, mentalmente falando, em determinados momentos, elas abandonam a fé, desistem do seu sonho, dos seus projetos, exatamente por mentalmente falando serem fracas. Então você vai ver a importância, de mentalmente falando ser forte em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformei com este século. Veja que a recomendação é não se conformar com este século. Com relação ao conformar, significa aceitá-lo. Falei de traição. Tem mulher que o marido trai e ela continua com ele como se fosse normal, sucessivamente, traições. Assim de igual modo, às vezes é a mulher e o marido continua com ela também. Tanto é mau caráter um como é o outro, porque quando se trata de uma aliança, ela não pode ser violada. E se há traição de ambas partes, significa violação de aliança. Não deveria de forma alguma. E por que eu falo da traição? Porque o texto que mencionei tem tudo a ver com isso. Não vos conformei. Quando a Bíblia diz não vos conformei, está se falando para não aceitar. Se a Bíblia traz a palavra não vos conformei, significa quando alguém, na qualidade de noiva, aceita Cristo sendo noivo, desceu as águas, agora você não pode mais se conformar ou aceitar o que a velha criatura aceitava e tinha tudo como comum, normal. Agora não pode mais se conformar. E você observa, você fazendo uma reflexão rápida, que hoje em dia a maioria está conformado de fato. E a pessoa que está conformado, sendo conhecedor da palavra, dizendo ter aceitado Jesus e está conformado, está traindo Jesus exatamente como Judas traiu. Porque o erro de Judas não foi nem tanto ter negado Jesus, embora foi errado. Mas o maior erro de Judas foi ter traído Jesus com outros. Deixou-se levar por outros. E assim que muitos estão fazendo hoje em dia. Desceu as águas, disse ter aceitado Jesus. Há muitos que estão até no altar pregando. Mas as coisas que a velha criatura fazia, muitos hoje, estando na presença de Deus, confessando Jesus como seu Salvador, continua fazendo o que na qualidade de velha criatura fazia, ou até pior. Está traindo Jesus exatamente como Judas fez. Muitos e muitos, não são poucos. Por exemplo, a mentira. A Bíblia condena a mentira, nós não podemos nos conformar. E o que tem de gente que diz que é crente mentiroso, irmão? Calote. Irmão, o que tem de crente caloteiro, mas caloteiro, mau caráter. Está conformado, a Bíblia manda não se conformar, não aceitar. A vaidade. É uma vaidade danada, a Bíblia condena a vaidade, nós não podemos nos conformar. Estão conformados, estão aceitando. O homem sexual no altar da igreja, a Bíblia diz não se conformar, tem que amar as pessoas. Você tem que acolher as pessoas, mas não pode aceitar no altar. Estão aceitando para pregar, para cantar, não, está errado. Está conformado, não pode. Estão conformados com tudo. A bebida não santifica, a bebida embriaga, estão aceitando tudo. Tudo aquilo que a Bíblia manda não se conformar, estão conformados, estão aceitando como se fosse tudo comum, como se fosse tudo normal. É o comércio dentro da igreja. Vê lá no Evangelho de João 2, se Jesus não expulsou de dentro da igreja quem estava comercializando, estão conformados, estão traindo Jesus.
estão traindo Jesus exatamente como Judas traiu. Maquininha de cartão da igreja, por acaso a igreja é comércio? Estão traindo Jesus, estão conformados, estão aceitando tudo aquilo que a palavra de Deus não aceita. Isso é conformismo, e nós não podemos aceitá-lo de forma alguma. Se a Bíblia condena, nós não podemos aceitar de maneira alguma aquilo que a palavra de Deus discorda. Nós não podemos nos conformar de forma alguma. Há muitas pessoas, não são poucas, que diz conhecer a palavra, mas carrega no peito um coração malicioso. Quando dessas águas aceita Jesus, o coração tem que ser somente dele e de mais ninguém. Irmãos, ninguém pense que andar com Jesus é fácil, viu? Não é. Porque andar com Jesus se trata de abrir mão de tudo para servi-lo a Ele, para agradá-lo a Ele, viver para Ele, ser exclusivo dele e não estar dividido entre Ele e outros. Esse foi o erro de Judas. O erro de Judas não foi, como falei, não foi nem tanto ter negado a Cristo, foi ter traído Cristo com outros. E o pior vem agora. Sabe o que é pior? É que aqueles que estão traindo Jesus não podem ser salvos. Não, pastor. Não, está na Bíblia, tá. Acabei de falar de Judas. Judas fez uma escolha. O que é escolha? Escolha livre-arbítrico. Se alguém decide andar como bem quer, como bem acha, não de acordo com a palavra, é uma escolha que aquele alguém fez. Jesus pode salvar? Pode, mas não vai salvar, porque aquele alguém fez uma escolha em seguir aquele caminho, dividido entre Jesus e outros. Aí entra a palavra, não servir a dois senhores. Há umas dancinhas hoje em dia que muitas pessoas desconhecem a palavra e andam cometendo umas dancinhas esquisitas. Umas irmãzinhas vestindo roupa curta, cheia de pomba e gira. Um batom nos beiços da cor de sangue. A vaidade, pastor, não pode. Não estou dizendo que não pode. Mas tem muitos aí que exageram. A vaidade danada, irmão. Os irmãozinhos vestindo a calça pirulito, colado no altar. Toda colada a calça pirulito. Uma coisa esquisita. Estão concordando ou conformado com tudo que a palavra de Deus não concorda. A divisão, a discórdia, a malícia, tudo aquilo que a Bíblia manda não se conformar. Estão conformados. E se está conformado, como estamos vendo, está traindo Jesus. Se você for em Atos 2, a partir do 45, a Bíblia nos ensina que a palavra deve ser usada para abençoar, acrescentar na vida das pessoas. Só que estão usando a palavra não para acrescentar, mas para tirar das pessoas. Estão conformados, não pode aceitá-lo. Então, queridos, que você que me ouve do outro lado, espero que não, mas você se pergunte se você não é uma das pessoas que está conformado traindo Jesus. Nesse último mês que passou, o que tem de crente pulando quadrilha, servindo a dois senhores, está conformado, e a Bíblia não concorda com nada disso, porque muitos estão divididos, servindo a Deus e a outros. Olha a seguir ainda no versículo 2: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ter a mente transformada. O que é ter a mente transformada, pastor? Simples. A mente nós não podemos abrir mão dela, mas o pensamento sim. Então o que é ter a mente transformada? É você viver nessa mente humana que você tem, viver nela não os pensamentos humanos, mas viver na sua mente os pensamentos de Cristo, o pensamento espiritual. Você, na qualidade de crente, você não pode viver conforme o pensamento humano. A mente deve ser a sua, porque a mente é insubstituível. A mente é a sua, mas o pensamento não pode ser o seu. O pensamento tem que ser o de Cristo, o pensamento da nova criatura e não da velha criatura. Quando aceitou Jesus, tem que renunciar, viu, irmão? Não adianta estar na presença de Deus dividido, porque não pode ser salvo quem está dividido na presença de Deus. A mente tem que ser a sua, mas o pensamento tem que ser o de Cristo. Viver nesta vida, nessa realidade, não o seu pensamento humano,
mas abrir mão do seu pensamento humano e viver na sua mente humana, não o seu pensamento, mas o pensamento espiritual, o pensamento de poder ser forte mentalmente falando, porque quando você vive na sua mente o seu pensamento, você se torna alguém mentalmente falando fraco, alguém que não tem fé, alguém que adiante da circunstância, alguém que adiante dos temporais, adiante do deserto vai desmoronar. Por quê? Porque mentalmente falando é fraco. E por que é fraco mentalmente? Porque está vivendo o pensamento humano. Então, se alguém mentalmente falando quer ser forte, tem que abrir mão do seu pensamento e viver na sua mente o pensamento espiritual, o pensamento de poder, o pensamento de força, o pensamento da certeza, o pensamento da fé, o pensamento que não aceita pensar de maneira negativa, mas pensar de maneira positiva o tempo todo. E a pessoa que pensa de maneira positiva, que mentalmente falando é forte, significa ser alguém preparado para o que der e vier, significa ser alguém preparado para vencer as tempestades, ser alguém preparado para vencer os temporais da vida. Mentalmente falando, quando alguém é forte, não há temporal que derrube, porque quando alguém mentalmente falando é forte, significa espiritualmente falando está enraizado em Cristo. Alguém mentalmente falando sendo forte, não há temporal que possa derrubá-lo, porque alguém quando é forte mentalmente falando, nunca aceita pensar de maneira negativa, mas pensa em todo o tempo de maneira positiva, por ter na sua mente humana o pensamento espiritual, o qual é o pensamento de Cristo Jesus. E a pessoa que vive com o pensamento de Cristo, que tem na sua mente o pensamento de Cristo, é alguém pronto e preparado para vencer ou para suportá-lo toda e qualquer adversidade que venha enfrentá-lo. Por isso a importância de viver o pensamento espiritual, de viver o pensamento de Cristo. A mente tem que ser a sua, mas o pensamento não pode ser o seu. Porque o pensamento humano está entrelaçado à natureza humana. Ora, a natureza humana é a natureza pecaminosa. Então, se eu vivo tendo o meu pensamento humano como base, qualquer tempestade vai me derrubar. Porque meu pensamento humano está entrelaçado à minha natureza humana. E a minha e a sua natureza humana é pecaminosa. Então não podemos viver tendo como base um pensamento pecaminoso, que é o pensamento humano. Temos que viver com a nossa mente humana, mas abrir mão do nosso pensamento e viver na nossa mente o pensamento de Cristo. Alguém quando vive na sua mente, mas com o pensamento de Cristo, significa que você está pronto, preparado, preparada. Significa que nada pode te derrubá-lo, porque você está mais pronto do que nunca para vencer todas e qualquer tempestade. E aquele pensamento positivo de certeza que você tem na sua mente, o qual é o pensamento espiritual, como você pensar com relação a você mesmo, assim vai acontecer na sua própria vida, porque não é o seu pensamento, mas é o pensamento de Cristo em você. Como você pensa acontece, a Bíblia é quem diz isso. Então, viva na sua mente não com o seu pensamento, mas com o pensamento de Cristo, porque no seu pensamento você é fraco, fraca. Mas na sua mente, com o pensamento de Cristo, você é forte, muito forte. Pronto, preparado, preparada para vencer o que der e vier. Pronto, preparada para enfrentar todas as tempestades e para vencer todas e qualquer tempestade que eventualmente venha surgir na sua vida, no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Finalizando, disse assim: para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você não se conforma com este século e tem a mente transformada, você conhece qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com relação a você mesmo. Comecei com uma pergunta e finalizo com outra pergunta. Você já descobriu qual é a agradável vontade de Deus com relação a você mesmo? Só pode descobrir quem não está conformado com esta vida, com este século. Mas aquele que abriu mão do seu pensamento para viver neste século, não com o seu pensamento, mas o pensamento de Cristo em você mesmo. Ser forte mentalmente falando. Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.